Fala, nação! O clima está pegando fogo no Paulistão. E a gente traz agora tudo o que você precisa saber sobre os bastidores desse grande clássico entre Palmeiras e Corinthians. Polêmica na arbitragem, mudanças de técnico e uma ausência que pode pesar na decisão. O clima de tensão que envolve um derby paulista em uma final de campeonato sempre é digno de grandes histórias. Palmeiras e Corinthians protagonizaram mais um capítulo dessa rivalidade intensa. E um dos personagens centrais do confronto foi o árbitro Rafael Claus. A partida de ida da grande decisão do Paulistão aconteceu antes da pausa para a data FIFA, deixando o desfecho do campeonato para o jogo de volta, que será disputado na Neoquímica Arena. Com isso, o Verdão precisa reverter o placar e vencer por 2 gols de diferença para conquistar mais um título estadual, enquanto o Timão joga pelo empate para levar a taça para o Parque São Jorge. Mas, além do desempenho das equipes, a arbitragem também se tornou um dos assuntos mais comentados após a primeira partida da final. A expectativa em torno da arbitragem era alta. Afinal, uma final entre 2 dos maiores clubes do futebol brasileiro exige um juiz experiente e preparado para lidar com a pressão. Claus, que já tem um histórico de decisões importantes e atuações na FIFA, foi o escolhido para conduzir esse embate. No entanto, um lance específico gerou grande repercussão e abriu um amplo debate entre torcedores, analistas e ex-jogadores: a não expulsão de Thales Magno. O atacante do Corinthians já havia recebido um cartão amarelo quando, em uma disputa de bola, atingiu o zagueiro Murilo do Palmeiras com o braço. Para muitos, o lance foi interpretado como um movimento imprudente, que poderia ter resultado no segundo cartão amarelo e, consequentemente, na expulsão do jogador. O Palmeiras teria, então, a vantagem numérica dentro de campo, o que poderia mudar o rumo da partida. Logo após o jogo, torcedores alviverdes foram às redes sociais para manifestar sua indignação. Muitos argumentavam que a arbitragem deveria ter sido mais rigorosa e aplicado o segundo amarelo para o atacante corintiano. Alguns resgataram lances similares de outras partidas, onde jogadores foram expulsos por situações parecidas. A polêmica ganhou força, com jornalistas esportivos analisando o lance em programas de debate e especialistas em arbitragem opinando sobre a conduta de Claus. Por outro lado, a torcida corintiana defendeu o árbitro, alegando que Thales Magno não teve a intenção de acertar Murilo e que o contato foi um lance normal de jogo. Para os alvinegros, a repercussão se tratava apenas de uma tentativa de pressionar a arbitragem para o segundo confronto da final. Após o jogo, o próprio Murilo se pronunciou sobre o ocorrido. Em entrevista para a TNT Sports, o zagueiro palmeirense foi direto: "Foi uma cotovelada que eu levei. Tá aqui, não sou nunca de fazer teatro, não sou nunca de fazer nada disso. Pegou. Como ele já tinha um cartão, não levou outro." Suas palavras reforçaram o sentimento de revolta da torcida alviverde, que sentiu que o árbitro foi leniente com o Corinthians. Agora, vamos falar sobre a situação do Corinthians e a busca por um novo treinador. Nos últimos dias, os bastidores do Parque São Jorge ficaram agitados com rumores sobre a permanência de Ramon Dias e a possibilidade de uma mudança no comando técnico. Embora o argentino tenha levado a equipe à final do Campeonato Paulista, sua eliminação precoce na Libertadores colocou em xeque sua continuidade no cargo. Os torcedores do Timão estão divididos sobre a permanência de Dias. De um lado, há aqueles que reconhecem seu trabalho e a capacidade de levar a equipe à decisão do estadual. Do outro, estão os que acreditam que a eliminação na Libertadores foi um fracasso inaceitável para um clube do tamanho do Corinthians. Nos bastidores, a diretoria já analisa alternativas. Um dos nomes especulados foi Renato Gaúcho, treinador experiente que já passou por grandes clubes do futebol brasileiro. No entanto, segundo as informações apuradas por Jorge Nicola, o Corinthians tem outro foco: Tite. O técnico, que foi campeão brasileiro pelo Timão e venceu a Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012,
É um dos grandes sonhos da torcida e da diretoria. Atualmente sem clube, Tite teria sido consultado sobre uma possível volta ao Corinthians. Apesar de ter o desejo de treinar um clube europeu, ele não descarta ouvir uma proposta do timão. Enquanto isso, seu nome também é ligado às seleções nacionais, como Chile, Peru e Senegal. Seu histórico como treinador da seleção brasileira, embora não tenha conquistado a Copa do Mundo, conta com números expressivos e um trabalho reconhecido internacionalmente. Outro nome que surgiu nos bastidores do Corinthians foi o do português Luiz Castro, ex-Botafogo e Al Nassr. No entanto, seu alto salário, cerca de 2 milhões de reais por mês, é um fator que dificulta sua contratação. Assim, a diretoria segue analisando cenários e esperando o desfecho da final do Campeonato Paulista, antes de tomar qualquer decisão definitiva. Enquanto isso, Ramon Dias segue no comando do Corinthians e tenta manter o foco da equipe na decisão contra o Palmeiras. O treinador argentino enfrenta um dilema, já que um resultado negativo pode significar sua saída do clube. Um dos principais desfalques para a final pode ser Rodrigo Garro, que sente dores no joelho e ainda é dúvida para o segundo jogo. A primeira partida da grande decisão do Campeonato Paulista foi disputada no último domingo, 16, no Allianz Parque, e terminou com uma vitória crucial para o Corinthians sobre o Palmeiras. O Timão venceu por 1-0, graças a um gol do atacante Yuri Alberto, que recebeu uma belíssima assistência do recém-chegado Memphis Depay. Cortou para o meio e finalizou com precisão, sem dar chances ao goleiro palmeirense. Mas um dos assuntos que mais gerou repercussão após o jogo foi a ausência do meia argentino Rodrigo Garro, um dos destaques do Corinthians na temporada. A torcida alvinegra esperava vê-lo em campo, mas a decisão de poupá-lo foi tomada pela comissão técnica de Ramon Dias. E, segundo Emiliano Dias, auxiliar técnico e filho do treinador, um fator importante influenciou essa escolha: o gramado sintético do Allianz Parque. Após o término da partida, Emiliano Dias participou de uma entrevista coletiva e explicou o motivo pelo qual Rodrigo Garro não entrou em campo. Segundo ele, além das condições físicas do jogador, o gramado artificial do estádio palmeirense foi um fator determinante para a decisão de preservá-lo. Pelo campo, sintético, também por uma infinidade de situações. Havíamos trabalhado nos dois sentidos e optamos na última hora por não arriscar por causa do joelho dele, revelou o auxiliar. Garro, que vinha sendo um dos principais jogadores do Timão na temporada, sentiu desconforto no joelho nos dias que antecederam o jogo. E, para evitar que a lesão se agravasse, o departamento médico do Corinthians, em conjunto com a comissão técnica, preferiu não colocá-lo em campo. A preocupação tem fundamento, já que gramados sintéticos exigem um esforço físico, diferente dos jogadores, e podem ser mais propensos a gerar lesões, principalmente para aqueles que já estão com algum incômodo. Ainda durante a entrevista, Emiliano Dias destacou que a presença de Garro na segunda partida da final, que será disputada no dia 27 de abril na Neoquímica Arena, ainda não está garantida. Agora não podemos dizer se joga a partida de volta. Creio que o mais importante é poder recuperar 100%. Nós precisamos dele, porque é um jogador importante. Mas hoje, o que eu mais gostei da equipe foi como se comportou estrategicamente, taticamente, sabendo que eles são uma equipe que pressiona muito, pressiona em todos os setores, concluiu o auxiliar. A vitória por 1-0 fora de casa deu ao Corinthians uma importante vantagem na final. Agora, o time de Ramon Dias joga por um empate na Neoquímica Arena para garantir o título paulista. Já o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, precisará vencer por pelo menos 2 gols de diferença para ficar com a taça. Se vencer por 1 gol, a decisão será levada para os pênaltis. E aí, galera, o que vocês acham dessas notícias? Klaus errou. Tite é o nome certo para o Corinthians. Garro vai fazer falta. Comenta aqui e vamos debater-se. Você curtiu esse vídeo? Já deixa o like, se inscreve no canal
e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização do mundo do futebol. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!